Estamos de volta pela TV e Rádio Unicinos. Cuidados com os animais no verão. Esse é o assunto do programa de hoje. E além dos cães e gatos que vimos no bloco anterior, os animais silvestres também precisam de uma atenção diferenciada nesta época do ano. E para falar como são os cuidados com aproximadamente 130 espécies, entre mamíferos, aves e répteis do zoológico em Sapucaia do Sul, recebemos aqui no estúdio Maria Tereza Queiroz Melo, que é bióloga do Parque Zoológico da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. Olá, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Bom, para a gente começar essa conversa, a gente sabe então que na semana que vem os animais vão receber uma alimentação diferenciada para se refrescar, não é mesmo? Conta pra gente que vai ser. Nessa época de grande calor, como a gente, né? Eles também têm que ter alguns atrativos assim para o clima. Então, a gente faz picolé e faz blocos de gelo com frutas dentro para oferecer, né? Os ursos, por exemplo, que são animais de grande porte, ganham blocos com melancia, com frutas que eles gostam muito. E aí eles ficam se divertindo com aquilo, é fresquinho, né? E também vai passando o tempo. Se faz para outros animais menores, também picolé com frutas. Também se dá sucos ou iogurte gelado, né? Aqueles animais que gostam de água e que normalmente utilizam, passam muito tempo dentro das piscinas, dentro das barragens com água, nos lagos. E para algumas espécies a gente tem split dentro dos recintos, como o caso dos chimpanzés e dos mandrios. Então, eles passam o dia se refrescando quando querem, tem a oportunidade e à noite também de ficar no fresquinho. Certo. E existem alguns outros cuidados especiais, assim, nessa época do ano que é mais quente, né, com os animais? A alimentação, por exemplo, ela é um pouco característica para cada estação do ano, né? No inverno se dá o pasto, que é produzido pelo próprio zoológico, se dá bastante cana-de-açúcar, porque é um alimento calórico e aí eles precisam de mais energia, o que não ocorre nessa época. Então, há uma diversidade maior desse pasto. A ração também, que é fornecida normalmente, o que acontece às vezes é de mudar a quantidade de alimento, né? Como nós que de repente comemos mais ou menos em função da temperatura, né? E a gente sabe que às vezes alguns visitantes gostam de ir ali, né, se empolgam olhando os animaizinhos e acabam oferecendo algumas comidas, né? Às vezes salgadinhos, biscoitos, mas isso pode prejudicar os animais, não é mesmo? Isso é bastante grave. A gente faz um apelo para a população que não forneça absolutamente nada de alimento para os animais, porque toda a alimentação deles é balanceada, há uma planilha para cada indivíduo que se sabe o que estão comendo, porque depois se dá algum problema, tem que saber o que houve. Esse alimento é comprado através da licitação de empresas que vendem para todos os órgãos públicos, então é comprado especificamente frutas, verduras, né? Esse pasto é produzido dentro do zoológico e a ração também é comprada, então todo o alimento é muito bem controlado, né? E essa oferta que o público acha que está fazendo um bem, na realidade não é bem assim. Isso pode prejudicar bastante a saúde deles. Fica o alerta aí para o pessoal. Por favor, visitem o zoo, mas deixem a alimentação por conta. Tá? E a questão do silêncio também é importante, né? Porque se as pessoas fazem muito barulho, às vezes acabam até espantando os animais. É bastante comum a criançada, né? Aquela empolgação do zoológico. Ainda mais nessa época do ano, férias. Daí chegam lá na frente de um animal e ele está fazendo determinada coisa que eles acham bonitinho, aí eles dão um grito chamando o resto do público, do pessoal da família, e o animal se assusta, para. Então, realmente, fazer a visita, né, sem gritos, sem correria, é sempre importante para os animais. E uma curiosidade assim que todo mundo tem é a questão de como é a rotina desses cuidados com os animais, né? Quantas vezes eles recebem comida, como funciona o tratamento também nas jaulas? Sim, a rotina do parque é limpeza em todos os recintos diariamente,
com varreção, dependendo do ambiente, com água, tirando todos os excrementos, restos de comida, né? E o alimento é fornecido 2 vezes ao dia para algumas espécies e algumas delas porque comem mais à noite, né? E então isso é a rotina do parque. Todo dia, a qualquer época do ano, é feito esse trabalho. E o manejo também de verificar se os animais estão bem de saúde. O Parque Zoológico da Fundação Zoobotânica, que fica em Sapucaia, que a gente costuma dizer Sim. o Parque de Sapucaia, na realidade, é da Fundação Zoobotânica. Fica localizado em Sapucaia do Sul. Exatamente. Nós temos um hospital veterinário com veterinários full time. Então, todo esse cuidado é diário, né? Que se faz a qualquer época do ano. E nessa época o próprio animal busca, como nós, o frescor de um piso úmido, fresco, uma sombra, né? E até se resguardar dentro de casa se lá estiver mais fresquinho. Tá certo. Obrigada pela sua participação aqui no programa, obrigada pelas informações. E a gente já deixou alguns alertas aí para quem for visitar o zoológico, não é mesmo? Vá ao zoo que vale a pena. Tá, tá certo, obrigada. Então. No próximo bloco, tem as dicas da Agenda Cultural. E tem também a previsão do tempo para este sábado em todo o estado e parece que o calor e o tempo seco vão continuar. Bom para quem vai para a praia, não é mesmo? Isso aí. Os detalhes logo mais, nós já voltamos.